Os anjos, os filhos de Deus, se assemelham aos que chamamos na ufologia de nórdicos ou plebeus, que são esses seres que se parecem muito conosco. O equívoco é que os anjos caídos têm uma aparência diferente dos anjos bons. Os bandidos parecem diferente dos bons. Os mocinhos são esses lindos seres angelicais. E os anjos caídos são essas entidades grotescas de aparência demoníacas, com chifres. Eles são as representações típicas de demônios, de Hollywood. Mas isso é ridículo, isso é completamente ilógico. Essas entidades, esses seres, saíram da mesma raça. Aí a voz do filme, Lúcifer é um anjo caído. São falas de filme. Meu nome é Timóteo Alberino e você está assistindo Fim dos Tempos Produções. Música eu tenho que tirar. É um anjo? Sim. Feito de novo. Eu vi um anjo da morte, diz o filme. Então o que você está dizendo? Que está olhando para um grande anjo negro, tendo que sentar aqui para arrancar sua bunda daqui do último minuto possível. O anjo nos chamou na mão de Deus. No último minuto ele me chamou na mão de Deus. Então somos como super-heróis. Os super-heróis, toda vez que os seres humanos encontram seres angelicais dentro da narrativa bíblica, a descrição dos anjos é sempre a mesma. Eles parecem homens. De fato, diz que é possível sem que eles percebessem. Significa que você pode confundi-los com seres humanos. Eles não são seres humanos. Eles são, na verdade, um tipo de extraterrestre não humano. Uma raça não humana pré-existente. Mas eles também são filhos de Deus. Assim como Adão era filho de Deus. E, portanto, faz sentido que todos os filhos da família tenham a mesma aparência. Eles se parecem e se assemelham aos seus pais. Essa é a minha opinião, que tanto a humanidade quanto a raça mais velha, a raça humana e a raça mais velha, carregam a imagem de Deus. Não há nenhuma escritura na Bíblia, em qualquer lugar, que afirma que a humanidade é a única portadora exclusiva da imagem de Deus. Em vez disso, apenas diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Elohim. Por isso, com eles, porque eles são os nossos irmãos mais velhos. Somos reprodutivamente compatíveis com eles. Por isso somos muito semelhantes, mesmo fisiologicamente, embora sejam de natureza superior. Então a questão é, como eles se parecem? Acho que a resposta é aparente. Dentro do texto canonizado, eles parecem conosco, mas com algumas diferenças. Sabemos que tem que haver algumas diferenças. Porque Ló foi capaz de reconhecê-los. Eles estavam se aproximando da cidade de Sodoma. Lá viu 2 anjos se aproximando e instantaneamente foi capaz de reconhecer isso, que eles eram filhos de Deus, emissários do reino dos céus. Agora, como ele poderia ter reconhecido esses anjos? Porque eles pareciam humanos o suficiente para onde eles poderiam passar pela cidade e serem considerados seres humanos exóticos. Mas eles tinham marcas registradas distintas, que eram cartões de visita, que eles não eram seres humanos, que de fato eram anjos, que reconheceram essas marcas registradas. E também explica por que os homens
de Sodoma eram tão atraídos por esses homens exóticos que entraram na cidade. Eu imagino que esses anjos, quando entraram em Sodoma, provavelmente tinham capas, eles tivessem cobrido suas cabeças e você podia ver os seus rostos, mas pelos seus rostos você podia discernir os seus rostos. Eles provavelmente tinham olhos azuis, pele clara, cabelos loiro dourado, cabelos branco ou loiro dourado. Muitas vezes sou acusado de ser racista quando descrevo anjos dessa forma. Mas o que as pessoas não percebem é que isso é, na verdade, a antiga percepção hebraica de conceitualização de como os filhos de Deus se parecem. Quando você lê o livro de Enoque, no final do livro de Enoque, há um fragmento inserido na história do livro de Noé. Agora, quer o livro de Enoque e o livro de Noé são relatos verdadeiros ou não, são relatos de conceitos hebraicos antigos. São parte da cosmologia hebraica. Em outras palavras, são representativos da maneira como os hebreus pensavam e conceituavam o mundo. E, portanto, nesses fragmentos do livro de Noé, novamente encontrado no final do livro de Enoque, temos esta estranha história. Este relato que ele está sendo provavelmente registrado por Enoque, no qual Lameque, o pai de Noé, está angustiado porque sua esposa tinha acabado de dar à luz a Noé. E quando Noé saiu do útero, ele tinha pele feroz. Então, de acordo com esses fragmentos do livro de Noé, a esposa de Lameque estava grávida. E quando ela deu à luz seu filho Noé, Lameque ficou extremamente angustiado quando viu o bebê. Por quê? Porque o bebê parecia um filho de Deus, um dos filhos de Deus. E lembre-se, Lameque, quando Noé nasceu, Lameque estava familiarizado com os filhos de Deus, os vigilantes que criaram toda essa confusão. Então ele vê Noé passar pelo canal do parto e sair, e ele se parece com um dos filhos de Deus. E obviamente Lameque está preocupado porque aqui ele tem um filho que está chegando. Como posso dizer isso? Eu quase sinto vontade de ler. Deixa que eu leio. Isso que parece. Ele não surgiu de mim, mas os anjos talvez devessem apenas ler. Isso eu devo ler isso, ok? Sim. Isso vai servir para eu acho. Esse é um ponto importante. Então esse é o relato do livro de Noé. São os fragmentos do livro de Noé inseridos no livro de Enoque. E depois de alguns dias, meu filho Matusalém, isto é, provavelmente Enoque escrevendo, depois de alguns dias, meu filho Matusalém tomou uma esposa para seu filho Lameque, e ela engravidou dele, e lhe deu um filho, e seu corpo era branco como a neve, e vermelho como o desbrochar de uma rosa, e os cabelos de sua cabeça, longos lotes, eram brancos, como a lã, e os seus olhos eram bonitos. Provavelmente significa que eles eram diferentes dos olhos de outros homens. Em outras palavras, ele provavelmente era azuis ou verdes, ou algo assim. E quando ele abriu os olhos, ele iluminou a casa inteira, como o sol. E a casa inteira estava muito brilhante. E então ele se levantou nas mãos da parteira, abriu a boca e conversou com o Senhor da Justiça. E seu pai Lameque teve medo dele e fugiu, e foi até o seu pai Matusalém. E ele disse a ele: gerei um filho estranho,
diferente do homem, semelhante a ele. Só os filhos de Deus. A sua natureza é diferente. E ele não é como nós. Os seus olhos são como os raios do sol. E o seu semblante é glorioso. E me parece que ele não surgiu de mim, mas dos anjos. E temo que em seus dias uma maravilha pode ser trazida à terra. Então, se essa história é verdadeira ou não, é literalmente verdade, não pode ser, mas ainda nos dá uma visão de como os antigos hebreus conceituaram os filhos de Deus. Como eles conceituaram os filhos de Deus? Pele clara, brilhante, provavelmente olhos azuis ou verdes ou olhos claros, cabelo branco ou loiro, basicamente como escandinavos. E eu afirmo que esta raça angelical tem provavelmente 6 pés ou 7 pés de altura, por causa de algumas outras indicações em outros lugares, em textos extras bíblicos. É por isso que eu digo que os anjos, os filhos de Deus, se assemelha ao que chamamos na ufologia de nórdicos ou plebeus, que são esses seres que se parecem muito conosco, mas sua fisiologia tem essas mesmas qualidades descritivas. Eles têm pele clara, eles são altos, 6, 7 pés de altura, eles são loiros, seus cabelos são loiros dourados, ele tem olhos azuis brilhantes ou olhos verdes brilhantes. Isso não é um comentário sobre raça ou algo assim, isso é simplesmente uma referência. A antiga concepção hebraica dos filhos de Deus. Os membros da raça mais velha são representados por ambos os bons, caras e os bandidos. Existe esse equívoco entre os cristãos de que existem anjos bons e anjos maus, e existem os anjos bons que são ainda leais ao Pai, e então existem os anjos caídos, entre aspas, e o termo anjo caído é um pouco artificial na verdade. Não é um termo bíblico, todos nós entendemos o que significa os anjos que se rebelaram e estão em estado de insurreição. Eles são réprobos, eles se tornaram inimigos de Deus, os inimigos do rei e do reino dos céus. Estes são os anjos caídos. Esse é o equívoco de que os anjos caídos têm uma aparência diferente dos anjos bons. Os bandidos parecem diferentes dos mocinhos. Os mocinhos são esses seres lindos, angelicais, muito parecidos com a descrição aqui dos fragmentos de Noé. E os anjos caídos são esses entidades grotescas de aparência demoníaca, com chifres, e eles são as representações típicas de demônios de Hollywood. Mas isso é ridículo, isso é completamente ilógico. Essas entidades, esses seres, vêm da mesma raça. Eles são da mesma raça. Eles provavelmente falam a mesma língua, eles têm o mesmo conhecimento, eles provavelmente estão operando na mesma tecnologia. Os mesmos implementos tecnológicos, porque eles não seriam da mesma raça. Os anjos caídos foram em algum tempo, em algum momento, anjos bons. Anjos não caídos, eles eram leais ao rei até que se tornaram desleais. Então eles vêm da mesma cultura. Eu acho que essa é a palavra, é muito apropriada quando falamos sobre o reino dos céus. É um reino. Não é esse um conceito espiritual etéreo. Tem localidade. Em todos os sentidos, muito parecido com o que conhecemos no que diz respeito à civilização, cultura e sociedade. Tem um tribunal, tem um sistema judicial, tem um exército permanente. Os anjos comem e bebem. Os israelitas comeram o pão do céu.
Nos Salmos diz que eles comeram o grão do céu, o sustento dos anjos. Então, como você obtém o grão? Você colhe o trigo. Então, eu acho que temos o direito de fazer essas extrapolações lógicas. Se os israelitas estão comendo o grão do céu, isso significa que esse grão foi processado de algum tipo de trigo. Eu acho que poderia ir tão longe a ponto de dizer algum tipo de trigo extraterrestre, trigo que foi colhido em algum outro lugar do cosmos. Então, é uma civilização, e eles têm todos os instrumentos de uma civilização. E, de fato, sua civilização, a civilização da raça mais velha, é o protótipo da nossa. Ela pré-existe a nós. Nossa civilização é uma sombra da deles. Em outras palavras, nossas instituições são baseadas nas instituições que pré-existiram a nós. Anjos, o reino dos céus tem um exército permanente. E isto é aparente em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento. De fato, um dos nomes mais comuns a título do Deus de Israel é o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é uma palavra exército. É um termo militarista. O Senhor dos Exércitos. Por que os exércitos existem? Para proteger fronteiras de um soberano. Exércitos do reino não existem sem uma civilização. A conversa que você ouviu hoje, o conteúdo dessa conversa, está detalhado no meu livro, Direito de Nascença Vindoura, o Apocalipse Pós-Humano e a Usurpação do Domínio de Adão no planeta Terra. Você pode me seguir no YouTube, meu canal é apenas meu nome, Timóteo Alberino. Eu tenho uma série de palestras sobre direito de primogenitura, é uma série de palestras baseado no conteúdo do meu livro, que está em andamento, que é um ótimo companheiro para o livro. Obviamente, a série de palestras é gratuita, então você pode me seguir no YouTube. Você também pode me seguir no Instagram e no Twitter. O nome de